Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos. Esse tempo para a gente refletir na Palavra de Deus e deixar o nosso coração aberto para aquilo que Deus tem para trabalhar com a gente hoje. A gente já vem conversando alguns dias aqui sobre a armadura de Deus. Eu quero dar continuidade então nessa conversa, nessa apreciação da Palavra de Deus, segundo aquilo que Deus coloca para nós. Como é essa armadura? O que é, afinal, essa armadura? Qual é o objetivo dessa armadura? Quais são as partes dessa armadura e como que elas, de alguma forma, ao se somar, trazem para nós realmente uma segurança? Eu quero voltar então aqui ao texto, a carta de Paulo aos Efésios, onde nós fizemos já a leitura algumas vezes. Eu vou reler o texto e vou acrescentar mais um pedacinho, porque vai falar um pouquinho mais sobre a armadura de Deus. Efésios 6:10, nós estamos aqui, Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 14. Eu quero abrir aqui e ler com vocês, só um instante, vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E hoje eu quero falar com vocês então sobre a couraça da justiça. Nós falamos na semana passada sobre aquele cinturão da verdade que circunda, então que nos protege também e liga toda a armadura, mas hoje a gente fala da couraça, desse peitoral, aquilo que de alguma forma protege então a região dos nossos órgãos vitais. É uma ilustração, a palavra de Deus traz a armadura como uma ilustração, porque ao falar da armadura também fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, tem todo um símbolo espiritual de tudo isso. Essa couraça, então, da justiça, ela protege o nosso coração, protege os nossos órgãos, protege, na verdade, simbolicamente os nossos sentimentos, protege a nossa alma, protege aquilo que nos move. E quando falamos de justiça, e por que couraça da justiça, então? Entendemos que o nosso Deus é um Deus justo. E pensamos então que esse Deus que é justo, ele nos protege de todas essas coisas, ele nos guarda, ele de alguma forma coloca a mão sobre nós para nos livrar do mal. Isso para nós tem um aspecto realmente de justiça. Mas quando entendemos isso com mais profundidade, olhamos para a palavra de Deus, entendemos que na verdade nós fomos justificados pelo Senhor. Fomos feitos justos quando nós éramos injustos. E a palavra de Deus nos mostra, então, que o fato de nós termos acesso a essa justiça através de Cristo Jesus mostra o quanto que Deus é justo. Ou seja, Ele colocou todo mundo debaixo da mesma condição e todos, então, poderiam ter acesso ao perdão dos pecados. Todos poderiam ser, então, justificados, ser transformados de injustos para justos. Para que isso acontecesse, então, Cristo, o único justo, morreu em nosso lugar para que a justiça dele viesse sobre nós. Então essa verdade é uma verdade que coloca todos nós debaixo da mesma condição, mas também com a possibilidade de todos nós nos tornarmos filhos, simplesmente pela fé. É o tempo da graça, é o tempo do favor de Deus. Essa verdade, então, de sermos justificados é algo que precisa estar no nosso coração. E se nós temos então esse coração de filho, nós temos esse sentimento de filho, algumas investidas do inimigo, investidas espirituais do inimigo, não prosperam na nossa vida. Quantas vezes nós somos tentados a pensar diferente, a nos sentir até mesmo esquecidos por Deus, e sentir que às vezes Deus é injusto porque Ele não fez algo que a gente gostaria, que Deus não está olhando para nós porque não está atendendo a nossa necessidade. Mas ainda assim, quando nós pensamos dessa forma, nós somos convidados a lembrar que nós somos filhos. Porque mesmo quando filhos imaturos, muitas vezes nós questionamos o Deus, nós questionamos o Pai. Tal qual as crianças fazem quando questionam seus pais e não entendem por que o pai não deixa fazer algo, por que o pai não dá outra coisa, por que o pai age de uma forma tão protetora.
é sempre para o nosso bem. É sempre buscando o nosso bem, buscando nos preservar, nos guardar, nos sustentar. Então, quando nós entendemos realmente da justiça, nós lembramos da justiça, somos guardados então debaixo dessa justiça, nós somos protegidos e o nosso coração então não é afetado pelo inimigo. O nosso coração então não é abalado pelo inimigo. Quantas vezes a gente fica então dividido na nossa caminhada? Às vezes nós queremos as coisas imediatas, queremos as coisas no instante em que nós pedimos, e aquilo nem sempre acontece, mas faz parte da justiça de Deus. Faz parte desse cuidado do Pai para conosco. Então, se tem algo que realmente a justiça de Deus nos fala, é justamente dessa possibilidade de nós sermos filhos. De nós podemos viver como filhos, podemos aprender a ser filhos. A palavra nos fala claramente, nós entendemos que Jesus era o Filho unigênito do Pai. O único Filho, o único justo, o único certo, o único correto, o único perfeito. Ao morrer em nosso lugar, ele compartilhou essa posição conosco. A palavra de Deus diz que nós somos cordeiros com Cristo, que nós somos então adotados, que nós passamos a fazer parte da família. Essa justiça então de Deus, que abriu a possibilidade para todos, independente da história passada, é o que nós estamos vivendo hoje. Quando eu e você não soubermos como viver na casa do Pai, quando eu e você não soubermos como nos relacionar com um Pai justo, que a gente pergunte para o nosso irmão mais velho, que a gente aprenda com ele, que a gente ouça dele como que é realmente viver junto com um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós e que tem uma vontade que é infinitamente melhor do que a nossa. O nosso convite, então, ao estar sendo revestido dessa armadura, é não esquecer que existe uma couraça de justiça que protege os nossos corações, que protege os nossos sentimentos, que não permite que a gente seja abalado nos nossos sentimentos, que não permite que a gente seja tentado a duvidar do amor, da justiça desse nosso Pai querido. Que a gente possa viver então como filho. Se reveste continuamente, então viva revestido dessa justiça. Afinal, você foi justificado. Afinal, os seus pecados foram perdoados. Afinal, você pode viver realmente como filho. Então viva. Viva, se proteja. Não deixe as investidas do inimigo abalar o seu coração. Não deixe o seu coração ficar duvidoso. Não deixe ele ficar dividido. Não deixe ele se afastar do amor do Pai. Permaneça junto com o Pai. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos alegramos, ó Pai, porque a Tua justiça nos alcança. Tua palavra fala que nós não poderíamos fazer nada para a gente ser salvo. Que não existe um mérito, não existe um esforço, não existe uma conquista nossa que possa realmente nos salvar. É a Tua graça, é o Teu favor, a Tua misericórdia. E isso, Deus, ainda que para os nossos olhos às vezes pareça estranho, é a maior expressão da justiça, onde todos são realmente iguais, onde todos podem ter acesso, onde todos, independente da história, independente da dor e da luta, podem ser transformados em filhos. Obrigado, Deus, porque nós olhamos para essa verdade e ao reconhecermos Cristo como nosso Salvador, fomos justificados. Nossos pecados foram perdoados e nós fomos então, Deus, ligados no Teu trono e fomos agora chamados de filhos. Que essa verdade possa prevalecer, que nós possamos estar revestidos com essa couraça que protege o nosso coração de toda e qualquer investida do inimigo que tenta nos abalar, que tenta fazer a gente duvidar do Teu amor, que tenta fazer a gente esquecer que nós somos filhos, que tenta de alguma forma dividir os nossos sentimentos quando nós não somos atendidos pela Sua mão, quando nós fazemos os nossos pedidos. Nós entendemos, ó Deus, que somos filhos. E como filhos nós temos muito que aprender. Mas nós temos um Pai que é misericordioso, que é bondoso e tem sempre o melhor para nós. O Senhor já nos deu o melhor. Não dará então todas as coisas para nós? Não fará tudo que a gente precisa? Tua palavra fala isso. Que a gente esteja então debaixo dessa justiça, da justiça do Senhor, guardado por essa couraça, protegido para uma vida, para uma jornada de vitória,
para a gente poder passar pelas lutas e permanecer inabalado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, abençoe a sua casa, em nome de Jesus.